Tem uma coisa que impede a gente de pensar diferente, mesmo que a gente seja não crê em Deus, não crê no transcendente, não crê no absoluto, que é ter uma dicotomia conceitual, um par de conceitos, que é isso, né? O absoluto ou o relativo. Se você só pensa em termos de absoluto e relativo, pode parar. Você não vai encontrar sentido se você for ateu ou se você não crê em Deus. Você não vai encontrar. Se você só pensa em termos de absoluto e relativo, não tem. Só se você for crer em Deus. Mas a pergunta é, quem disse que só dá para pensar a vida em termos dicotômicos assim? Quem disse? Muita gente disse. A hegemonia cultural onde a gente está inserido disse. A gente cresce nessa dicotomia. Mas ela não reduz as possibilidades de interpretar a vida. Se não tem o absoluto, tem muitos intermediários. E a minha pira é encontrar esses intermediários. Dá pra gente fazer um paralelo, olha só que interessante. Tem dois tipos de cultura. A nossa, que é monoteísta, e as culturas não monoteístas. Vamos pegar os gregos, por exemplo, os romanos. Se a gente quiser, cara, a gente pode até pegar para pegar o nosso país, os indígenas e os africanos. Eles são todos panteístas. Todos. Alguém poderia objetar dizendo assim, pois eles não acreditam em Tupã, que é o deus maior, o deus sol. Eles não acreditam, sei lá, no Zeus, que é o deus maior. Tem um deus monarca, digamos assim, que é o deus líder de todos eles. Isso Mas, é pananteísmo, não é alguma coisa assim? Que tem um nome, né, que fala. Eu não sei, cara. cara, eu também não. Tem? Que tem um deus máximo e tem outros deuses, assim. Eu acho que tem alguma coisa do tipo. Pode ser. Mas isso é muito diferente do monoteísmo. Porque o monoteísmo, ele diz que existe só um. No momento que você fala que existem vários, por mais que haja uma hierarquia entre eles, já não é mais monoteísmo. Mas por que que eu acho, eu tô fazendo essa analogia, né, com religião para pensar sentido, o absoluto relativo? Porque eu acho que a grande dificuldade nossa em pensar sentido para além da dicotomia é que a gente é criado numa sociedade monoteísta. Se a gente fosse criado numa sociedade politeísta, seria mais simples. Porque a ideia de que o meu Deus não é o mesmo que o seu, ou o modo como eu enxergo a vida não é o mesmo que o modo como você enxerga a vida, ou o modo como eu busco valor não é o mesmo modo que você busca valor, seria muito mais natural pra gente. Seria muito mais aceitável. Então, assim, você cultua a era e eu cultuo é festa. E tá tudo certo. Eu não quero te convencer a cultuar é festa. Você não quer me convencer a cultuar a era. Eu encontro valor assim. Você encontra valor assado. Eu vejo propósito e significado assim. Você vê propósito e significado assado. Tá tudo certo. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que naturalmente comporta diferentes modos de encontrar sentido. Olha só que interessante, aqui a gente vai para sociologia e não mais para religião. Você sabe que a tendência de haver panteões em que existe um líder sobre todos os outros deuses nessas sociedades politeístas, ela não é original? Ou seja, não veio Zeus primeiro liderando. Quando a gente vai para a literatura, né, o Homero, o Hesíodo, a gente vê eles fazendo essa teogonia, essa origem dos deuses. É tipo uma história, uma jornada do herói também Tipo ali. uma jornada do herói. Mas, historicamente, Homero e Hesíodo vêm depois dos deuses todos serem inventados para dar alguma forma para essa invenção toda. Homero e Hesíodo já são fruto de um tipo de sociedade que se comporta mais ou menos como as histórias que eles contam. Meio que para dar Hum, legitimidade para a sociedade em que eles estão inseridos, entende? uhum. Então eles já vivem numa sociedade que se estrutura mais ou menos como o panteão grego se estrutura. Mas não é assim que eles nascem. Eles nascem dispersos. Uma aldeiazinha cultua um herói, outra aldeiazinha cultua outro deus. Na medida que historicamente elas vão se constituindo enquanto cidade, os poetas vão contando histórias para dar conta dessa junção, entendeu? Mas não é ali que os deuses surgem. É ali que eles são reunidos pelos poetas. Mas nas sociedades originárias, cada um tinha seu deus. Cada um cultuava seu herói. Cada um cultuava sua divindade, entendeu? Nesse tipo de sociedade,
essa questão do, porra, se não tem um absoluto, então não tem nada, nem se coloca. Nem se coloca. Porque assim, é claro que você tem o seu Deus e eu tenho o meu. É claro que você se estrutura a sua família assim e eu estruturo minha família assado. É assim que é. Mas você quer dizer que isso faz sentido? Essa linha de Eu acho que faz pensamento? muito sentido. Muito sentido. Só a gente só tem a exigência de que todo mundo creia no mesmo Deus e tenha mais ou menos os mesmos valores quando a gente quer fazer hegemonia cultural. A gente quer pensar em termos de modernidade, quer pensar em termos de nação, em termos de país, em termos de projeto nacional comum. Isso é uma pira da modernidade, bicho. Que também parte de premissas, né? Totais. Premissas que envolvem poder, envolvem economia. Do ponto de vista econômico, é muito mais fácil fazer comércio se você tem uma nação unificada do que você tem uma nação fragmentada, porque se você tem que passar de um território para outro e está fragmentado, você tem que pagar imposto para cacete. Se você unifica isso tudo, fica melhor para o comércio, fica melhor se todo mundo fala a mesma língua, porque a troca é mais fluida. Enfim, do ponto de vista econômico, é melhor as coisas se unificarem. Mas quem disse que do ponto de vista existencial é? Cara, agora me tira uma dúvida e assim, pra mim é muito isso, né? A vida não tem sentido. Absoluto. Vamos lá. A vida não tem sentido intrínseco, então não existe um Deus que fala, ó, esse é o sentido da vida, sigam isso, né? E por isso, as pessoas criam o próprio sentido. Então, pô, a vida não tem sentido, mas eu criei o meu sentido de ter um podcast, não sei o que e tal, entender mais sobre a realidade, enfim. Isso é só uma construção para sair do fato de que não tem sentido, entende? Uhum. Pra gente não ficar na cama depressivo porque a vida não tem sentido. Não me parece que é algo que realmente. Porque assim, você cria para sair dessa angústia, sabe? Uhum. Uhum. E, portanto, essa criação é relativa só a você e, portanto, não faz sentido nem o seu próprio sentido, certo? Na primeira conversa que a gente teve, eu tentei inserir uma distinção quando a gente começou a falar algo parecido com isso. Que era assim, lembra que eu falei que existem coisas objetivas, subjetivas e intersubjetivas? Hum. Objetivo é aquilo que existe por si mesmo, independente de eu achar ou não achar. Vamos pegar duas coisas que são incontestáveis hoje. Que eu até citei o Sapiens, do Harari ali. Ele fala desses exemplos. Lei da gravitação, radioatividade. Acredite você ou não na radioatividade, se você manipular um material radioativo, você vai morrer, basicamente. É isso. Né? Aconteceu com Marie Curie, se eu não me engano. Acredite você ou não, se você se jogar dessa janela, que a lei da gravitação vai atuar em você e você vai se despencar lá embaixo no chão. Objetivo. Subjetivo. Subjetivo é o seu amigo imaginário. Subjetivo é o amor que você sente pela menina, pelo cara, pela esposa, pelo marido que você tem. É você com você mesmo projetando em outra pessoa. Ela pode ou não corresponder, mas só depende de você. Intersubjetivo. Aquilo que não é objetivo, mas aquilo que não é subjetivo também. Ele não depende de uma pessoa. Ele só funciona se muitas pessoas estiverem acreditando. Quando eu vou responder a tua pergunta, eu sempre lembro desse tipo de interação intersubjetiva. Porque, para mim, que não creio no transcendente e no absoluto, ela é a única resposta. E aí, se você contra-argumentar ela, eu concedo para você, a vida não tem sentido. Mas tem sentido intersubjetivo. Porque não é só uma invenção da minha cabeça, do Vitor. É uma invenção coletiva, e invenções coletivas têm poder. Cara, uma invenção coletiva que tem poder, bicho. Dinheiro. Dinheiro. Uma invenção coletiva que tem poder, universidade. Uma invenção coletiva que tem poder, conhecimento científico. Conhecimento científico não se confunde com a verdade. Às vezes a ciência chega a uma conclusão, daqui a pouco é revisada, daqui a pouco é revisada, daqui a pouco é revisada.
O conhecimento científico é um conhecimento intersubjetivo. E tem poder. Dá sentido à vida. Porra, a gente construiu uma sociedade, quer dizer, uma empresa que serve para esclarecer as pessoas. Não tem sentido objetivo nenhum nisso. Mas também não tem sentido só subjetivo. Depende de muitas pessoas trabalhando juntas para aquilo atuar. Então, toda vez que eu vou falar de sentido, eu lembro. Tudo bem, não tem o sentido de Deus. Mas, cara, eu não preciso resumir tudo à invenção da minha cabeça. Porque existe o intersubjetivo e é nele que eu aposto. É nele que eu aposto. É em projetos comuns. Interessante. Comuns. Você sabe que Mas é você não tá... relativo ao ser humano. Total. Total. Não tem como fugir da gente. E aí o ser humano é simplesmente uma poeira perante todo o universo que... Enfim, existem milhares de espécies aí só no planeta Terra e a gente tá criando um sentido relativo a gente, É uma perspectiva. certo? E isso que a gente nem tá contando com civilizações aí correndo pelo universo. Então, esse talvez para outra civilização a divulgação científica seja uma coisa ruim. Sim. Então é intersubjetivo em relação à própria humanidade. A própria humanidade. Mas a minha Ou seja, é uma criação para sair da angústia. é uma criação para sair da angústia. Sem dúvida. Tem um argumento, cara, eu não sei se eu inventei da minha cabeça esse argumento, mas eu tenho quase certeza que não. Eu só não sei de onde eu tirei, mas certamente não foi eu que inventei. Que era, sabe, você me falou agora e me lembrou. Sabe aquela argumentação de tipo assim, cara, a gente é só poeira cósmica, a gente é muito pequenininho, a nossa galáxia é só mais uma dentre vários, nosso sol é minúsculo frente a muitos outros sóis, o universo é muito maior do que a gente. Quem a gente é, cara? A gente não é ninguém. O valor, portanto, e aí vem a conclusão. Portanto, a gente não tem valor se a gente pegar a perspectiva do universo inteiro. A gente é muito pequeno. E o fato de a gente ser muito pequeno faz com que a gente tenha muito pouco valor. E aí um contra-argumento é mais ou menos assim. Então você está associando o fato de você ter uma dimensão muito pequena ao fato de você ter um valor muito pequeno. Então você está associando dimensão a valor, no final das contas. Então, vamos pensar assim. Se você fosse muito grande, é até, porra, impossível retratar isso, mas pela imaginação a gente consegue alcançar. Se você fosse do tamanho de muitas galáxias, o seu valor aumentaria? É verdade. Não aumentaria, cara. Você só seria muito grande. Você teria Não, mais calma lá. impacto no universo. Calma lá. O seu centro gravitacional seria maior. Aí isso aumenta valor no sentido assim, sua vida fica mais significativa por isso. Você tem mais impacto no sentido Aumenta o gravitacional. valor perante o universo, né? O universo funcionaria melhor E se você porque fosse- se você fosse muito E grande. se você fosse o universo? Então, boa pergunta. Se você fosse o universo, Teria muito mais valor. qual seria o valor? De que você é tudo que importa. Se o universo é a única coisa que é o real, partindo dessa premissa. Eu não sei se o fato de você ser a totalidade das coisas significa que você é a única coisa que importa. Imagina, por exemplo, vamos pensar. Porque se não existe você, não existe nada. Pode ser. Mas do fato de as coisas existirem, significa que elas têm valor? Só porque existe significa que tem valor? Sim, Sim. talvez. Então eu vou apelar no jogo aqui. Vou jogar uma cartada apelativa. Então, se existe um estupro, significa que esse estupro tem valor? Não um valor positivo, né? Boa. Então eu vou refinar minha pergunta. Do fato de existir, significa que tem valor positivo? Não. Então, com base nisso, eu não penso que porque uma coisa possibilita as outras existirem, ela tem mais valor que essas outras coisas. Porque ela pode possibilitar coisas ruins existirem. E se ela possibilita coisas ruins existirem, ela não tem valor positivo, necessariamente. Então, com base nesse raciocínio, o fato de, beleza, e se eu fosse o universo, eu teria valor? Eu acho que a questão ainda se colocaria. Eu me Será, cara? perguntaria assim, cara, o que eu tô gerando? Tudo.
tudo que existe. Mas basta, eu não poderia fazer um. Eu me perguntaria. É do caralho essa questão mesmo, né? Eu nunca tinha me perguntado dela, tô imaginando ela agora. Se eu fosse o universo, eu ia me perguntar o seguinte: cara, não teria como eu me organizar melhor só pra gerar coisa boa, em vez de coisa ruim também? Essa ia ser a minha questão, se eu fosse o universo. Será que seria a sua questão, pô? Se você fosse todo o universo, você entenderia melhor o que que é o todo, né? Pois é, mas não sei se eu me contentaria com isso. Tipo assim, Mas você tá pensando se de eu uma fosse forma o. muito humana, né, cara? E tem como sair? É impossível. Pois é, né? Toda vez que a gente tenta fazer essas abstrações tão interessantes, não tem De como. certa forma, a própria abstração já é um pensamento humano. Já é um pensamento humano. Toda essa perspectiva lá do raciocínio que eu estava estabelecendo era assim, porra, do fato de você ser muito pequeno, você tem muito pouco valor. Mas, porra, se você fosse muito grande, eu não tenho certeza se eu seria mais valioso automaticamente. Isso me leva a concluir que talvez a dimensão não seja decisiva para a gente dizer se a gente tem ou não tem valor. Talvez o valor esteja em outro lugar. Que é tipo assim, tem outra linha argumentativa que é parecida com essa, que é assim, cara, da perspectiva de 1000 anos pra frente, bicho, isso aqui, nada disso aqui importa, ninguém vai lembrar disso aqui. Então por que a gente tá fazendo? Então eu posso tentar entender esse raciocínio assim, então você tá dizendo assim que o quanto as pessoas vão lembrar de você lá na frente importa pro que você tá fazendo aqui agora? É. Tá, mas importa pra você o que as pessoas lá da frente vão fazer? Não. Não importa muito o que as pessoas daqui a 1000 anos vão fazer. Não importa pra você. Tu não, assim, não é decisivo na minha vida, entendeu? Eu não vou amar menos ou mais o meu filho por causa disso. Porque alguém lá daqui a 1000 anos vai dizer assim, não ame o seu filho. Eu falo, foda-se, eu vou continuar amando meu filho, bicho. Eu, Ah, eu, mas eu, se você souber que daqui 1000 anos a humanidade vai ser extinta, isso vai mudar a sua vida. eu acho que. Eu acho que não mudaria, não. Mas eu não tô dizendo que essa seria uma resposta certa. Eu tô pensando única e exclusivamente da perspectiva minha, né? Do Vitor. Mudaria a tua? Se você soubesse que daqui a 1000 anos ela iria se extinguir? Sim, cara. Você faria coisas diferentes agora? Na sua vida micro, assim? Tipo, Talvez, talvez em pequenas decisões sim, mas no macro não, né? é. O que eu penso, e eu tô percebendo que talvez seja uma questão de personalidade mesmo, né? Talvez a gente se importe com coisas diferentes, eu e você. Talvez eu me importe menos com a totalidade das coisas e você se importe mais. Sim, talvez. E isso faz com que a gente tome decisões e tenha pontos de vista diferentes. Porque a gente parte de. Mas se você se importa menos com a totalidade das coisas, por que que você tem esse, colocar essa palavra, esse propósito de ensinar, cara? Ensinar o conhecimento, filosofia, por quê? Sendo que, na verdade, isso é uma própria construção para você, sua, assim, de que isso realmente faz sentido. Tudo bem que tem a parada intersubjetiva que você disse, Sim, certo? sim. Mas é relativo ao todo, assim, né? Pelo menos falando da humanidade. E se a Boa humanidade pergunta. vai ser extinta daqui 1000 anos? E essa é uma resposta muito pessoal. Eu nem tenho a pretensão de que essa resposta seja do tipo assim, filosófica. E a gente pode até estabelecer a partir daí reflexões filosóficas, mas eu vou primeiro falar a resposta pessoal. Não sei se eu já te falei isso, cara, mas eu nunca tive a intenção de ser professor. Eu gostava desde sempre de filosofia, tipo, de estudar. Se eu fosse fazer uma metáfora agora, eu seria o relojoeiro que gosta de consertar relógio só porque eu tenho uma pira de desmontar e montar aquele Sim, negócio, entendeu? Eu não quero saber pra quem que eu tô consertando. Eu me amarro em consertar o relógio. Eu gosto disso. E aí, se é o príncipe ou se é o plebeu que tá me mandando o seu relógio, pouco importa. Eu só quero consertar. Eu sou esse cara ainda. E eu gosto de estudar a realidade. Isso me dá prazer intrínseco, independente da consequência. sim. E aí eu fui percebendo que por causa disso, que é muito pessoal, né? Porra, muito pessoal. Algumas pessoas têm isso, outras pessoas não têm. Quando eu falava sobre esse negócio, as pessoas gostavam de ouvir.
E aí eu fui pensando, caralho, se tem gente interessada, talvez eu possa fazer disso a minha vida. Calhou, coincidiu de aquilo que me dá prazer, também dá prazer em outras pessoas. Eu posso viver disso. Então, se você for parar pra pensar, foi muito egoísta da minha parte o que me motivou a princípio, né? Eu tava procurando o que me satisfaz e não o que satisfaz as outras pessoas. Uma coisa muito, porra, um bastidor muito ruim, mas eu vou contar porque faz parte da nossa conversa. Sabe aquela pira de professor ficar alegre quando o aluno passa no vestibular, consegue alcançar alguma coisa? Eu naturalmente não tenho isso. Toda vez que algum aluno meu fala assim, porra, Vitor, você mudou a minha vida, a minha tendência primeira é pensar assim, cara, você mudou a sua vida, não foi eu que mudei a sua vida, assim. Calhou de você ouvir uma aula minha sobre um assunto Você é tal. muito racional, né, cara? É, eu não consigo, E se de depender... fato, sim, com todo respeito, mas não foi você que mudou a vida do Não cara. foi, não Foi o foi. cara mesmo, Foi o velho. cara. Se não, eu penso assim, cara, se não fosse eu, teria sido outro fator. Assim, a minha pira, cara, a minha pira é, eu gosto muito do assunto que eu estudo, com o qual eu trabalho. E calha de você curtir também. Se eu vivesse em outra sociedade, talvez eu tivesse perdido. Uma sociedade que não tivesse cauês, que me dão um microfone pra falar com muita gente. Uma sociedade que não tivesse YouTube, sacou? Que eu acho que foi o caso do meu pai. Meu pai gostava muito de filosofia. Se formou em filosofia. Era pobre, fudido, só se formou por causa da Igreja Católica, Olha no só. momento em que ele ainda era crente. Só que ele calhou de viver num Brasil que, porra, né? Só seguia a carreira em filosofia quem era da elite. É isso. E aí, nesse momento histórico específico, calhou dele não dar certo. Eu nasci num momento histórico específico e calhou dar certo. Que a internet estava em ascensão, que tinha virado lei a obrigatoriedade de filosofia e sociologia no ensino médio, e que, porra, mais pessoas como você poderiam surgir e apreciar o que eu estava fazendo. Então tem um quê de aleatoriedade aí também que me fez me estabelecer na realidade. E porque eu tenho consciência disso, cara, eu acho que eu sou pouco especial, entendeu? Eu calhei de nascer na sociedade certa. Eu não sou um self-made man, hiper, ultra, mega talentoso, que tem alguma coisa de especial. Tem um pouco disso, tem um pouco de tendência de falar bem, de explicar bem. Pô, mas tem um porrada de coisa aleatória aí, pra eu ter sentido. Legal. E, velho, pra quem tá escutando aqui e tem inveja de que, por exemplo, você encontrou o seu sentido ali, sabe? Porque é uma parada, cara, que realmente, assim, é difícil, velho. Você trabalhar com o que você gosta e ganhar grana com isso, enfim. ah, Muitas pessoas trabalham com, igual a gente tava falando lá no começo, né? Simplesmente pela utilidade ali, né? Uhum. E não por realmente sentir que aquilo faz sentido pra ela. Então, assim, sem ser papo de coach e tal, mas eu queria saber, eu queria que você falasse assim, né? Como que quem tá escutando assim pode conseguir encontrar ali o sentido? Primeira coisa, cara, identificar, né? Então, se você nem sabe, a primeira coisa é identificar o que, que mais te faz sentir vivo ali, Uhum. certo? Depois, como que ele pode transformar isso, como que ele pode viver isso mais constantemente e, no terceiro passo ali, talvez trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso, cara. Geracionalmente falando, eu pertenço a um rótulo chamado Millennial. Você já deve ter ouvido bastante isso, né? Hum, Geração Z, Y e tal. E a geração Millennial é conhecida por ser a geração que gosta de trabalhar por propósito. Ela não quer só trabalhar, ela quer trabalhar por propósito. Essa última agora, a última não, né? Que saiu outra agora. A penúltima, que é a minha. Depois da minha tem a Z, A nossa é a Z, João? é Z, né? Ah, A de vocês é depois da minha. na Z o pessoal já trabalha por Por mais por. trabalhar. Tipo, os nossos pais e avós, não sei se seus pais são millennials, eles nasceram em que década? 80? Não. 70?
60 e poucos. É? Ah, então eles são de outra geração. Por que eu tô falando disso? Porque, para começar a responder o que você me demandou, primeiro localizando que o modo como a gente pensa não é exatamente individual. Ele é o espírito do tempo. Ele é o espírito da nossa geração. Então essa coisa de buscar propósito no trabalho, ela não é óbvia. Não é todo mundo que busca sentido no trabalho. Algumas gerações simplesmente entendem que o trabalho é um aspecto da sua vida e o sentido pode ser outro. Pode ser. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é isso. O seu trabalho não precisa ser o sentido da sua vida. Não precisa. E eu, sinceramente falando, acho até melhor que não seja. Porque tanta coisa tem que confluir para que essas duas coisas deem certo, que não dependem de você, que é bacana que você tenha consciência de que não basta É um você só se luxo, né? esforçar. É um luxo. É um luxo. Acho que você matou a pau aí. É um luxo. Então, acho que a primeira coisa que eu botaria na mesa é isso. Tenha consciência de que, ainda que você se esforce em último grau, isso pode não acontecer, porque os fatores não dependem só do seu esforço individual. Em segundo lugar, eu ainda assim queria dar um consolo, porque exatamente a palestra que eu dei para meus alunos ontem foi sobre isso. Não posso abrir, já que eu já dei para eles, em primeiro lugar. Eu tentei fazer a seguinte reflexão, que tem a ver com a obra que você gosta, inclusive, com a Odisseia. Foi sobre a Odisseia ontem. O nome do meu filho é Ulisses, que é o Odisseu em latim, né? Sério, cara? Por Caramba, causa disso. que massa. Eu comecei mais ou menos assim. Eu comecei contando uma história de desconexão que eu tive com um dos meus pais. E fala assim, quando eu fui tentar entender por que eu me desconectei em determinado período da minha vida, eu fui buscar na filosofia e na literatura. E aí eu cheguei na história do Odisseu, que do modo como eu leio, tem muitas leituras, tá? Mas do modo como eu leio, o Odisseu é o arquétipo de reconexão. Porque quando ele sai da guerra, ele tenta fazer o quê? Se não se reconectar com o mundo anterior dele. Voltar para a ilha dele, que se chama Ítaca. O tempo inteiro na Odisseia, é ele tentando voltar para Ítaca. Ele tentando se reconectar com quem ele era. Com a esposa, com o filho. E os obstáculos que ele vai enfrentando no meio do caminho são obstáculos de desconexão com quem ele era. Vê se não é o caso. Tem um episódio lá que ele desce no Hades. O Hades para os gregos é o que a gente chamaria hoje de inferno, impropriamente, porque os gregos não têm céu e inferno, né? O Hades É o submundo, é o né? submundo, para onde vai todo mundo. Foi bonzinho, malzinho, vai pro Hades. E aí ele dá uma descrição fílmica do Hades, assim, como se fosse um filme. No Hades, nós estamos como espectros, rondando sem memória e sem finalidade. Nós temos lembrança de quem nós fomos, mas lembrança no sentido do aspecto, né? Nós se parecemos com, assim, o mesmo rosto e tal, mas nós vagamos como espectros, sem memória e sem propósito. E lá ele desce para consultar um adivinho para dizer para ele para onde ele deve ir. Mas ele consulta esse adivinho, que é o Tiresias, mas ele encontra lá o herói da Ilíada, que já morreu e tá no Hades, que é o Aquiles. Sabe o que o Aquiles diz para ele? Célebre isso na literatura ocidental. Diz assim: eu preferia ser um servo de um camponês a ser um rei entre os mortos. Eu preferia ser um servo de um camponês, mais vivo, do que o rei aqui entre os mortos. Por quê? Isso não é explicado. Por quê? Porque se ele for um servo de um camponês mais vivo, ele vai ser o Aquiles. Ele vai ter uma personalidade. Ele vai ter desejos. Ele vai ter memórias. Ele vai ter ânsias. Mas se ele for um rei entre os mortos, ele vai ser só um espectro do que ele foi. Tem uma ideia de que, para os gregos, a morte significa despersonalização. Você não é mais você. Você é só um espectro do que você costumava ser. Porque lá no Hades, como você não tem memória nem finalidade, você não tem conexões
algumas, né? Você não tem nenhuma conexão com ninguém, nem com pessoas, nem com projetos, nem com quem você era. Morte para os gregos é despersonalização. Morte para os gregos é a última grande desconexão. Morte significa se desconectar. Uhum. Vida significa conexão. Tem 3 tipos de conexão / desconexão que você pode ter. Você pode se conectar com o mundo, com as outras pessoas e com você mesmo. E, consequentemente, se desconectar do mundo, das outras pessoas e de você mesmo. A grande questão do Ulisses lá, e ele serve para pensar quem a gente é a seguinte. Quais que são as dificuldades que se colocam no caminho quando ele busca se reconectar com a Ítaca, que é a cidade de onde ele vem? Não cabe falar todas não, vou falar só algumas. Cara, eu acho que o grande obstáculo para você se reconectar, pelo qual ele passa, é a própria guerra. Sim. O que a guerra simboliza, cara? A guerra simboliza o que o Chico Buarque falava do A Roda Viva. Sabe essa música? Ele diz na música, você cultiva uma roseira, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. Ele fez essa música num contexto de ditadura militar, então ele tá fazendo uma metáfora da ditadura, né? Ou seja, tem coisas muito maiores que você, bicho, que te desconectam. O Ulisses só vai pra guerra porque ele é obrigado. Ele não vai voluntariamente. Os gregos entram em guerra contra os troianos, e aí o general grego vai convocando todos os generais para ir pra guerra. A mitologia diz, inclusive, que o Ulisses se fingiu de louco para não ir. E aí os generais que foram convocar ele, ele estava arando o seu terreno, o Ulisses, uma sociedade agrária. O rei não é o rei, medieval, né? O rei que tá lá no trono. O rei bota a mão na massa nessa sociedade. Ele tá lá arando a sua terra, e aí os generais gregos botam o filho dele. Fala assim, se ele for louco, ele vai passar por cima do filho. Aí na hora que ele vê o filho dele, ele para, e aí ele fala, tá bom, eu só tô fingindo, eu não tô louco de verdade não, podem me levar. Aí levam ele. Ele vai obrigado, ele não vai porque ele quer. Ou seja, a desconexão inicial dele, cara, era porque tinha uma coisa muito maior que ele em jogo. Ele não tinha como escolher. Na prática, o que são essas coisas muito maiores que a gente que fazem com que a gente se desconecte? Porra, morte, né? Imagina que você tá se relacionando com alguém que morre. A morte é culpa sua? Não, você se desconectou dessa pessoa porque ela morreu. Mas não precisa ir pro ápice. Pode ser algo como... Imagina que você tá namorando com alguém. E essa pessoa só para de te amar. É culpa sua? Nem sempre, às vezes é, mas imagina que... Não. Uhum. Ela só quis sair. Não é culpa sua. Ela tem que ter essa possibilidade. Então tem coisas que causam desconexão que não são culpa sua. É só a roda viva. É só a guerra da vida acontecendo. Então esse é o primeiro elo de desconexão, que é inclusive a desconexão que dá origem à história do Ulisses, né? Mas tem outras desconexões que são interessantes de a gente pensar na nossa própria vida, pelas quais ele passa lá. Tem uma desconexão que é, sabe a expressão o canto da sereia? Aquele canto sedutor? Ela vem da Odisseia. Porque ele encontra lá, em determinado momento, as sereias. Que, falar nisso, não se parecem com a Ariel da Disney. Ou seja, elas não são metade mulher e metade peixe. Na verdade, as sereias da Odisseia são mulheres metade pássaro. Acredita? É sério, cara. É sério. Isso se perdeu, né? Isso se transformou no decorrer da história. Eu não faço ideia do porquê. Metade mulher, metade pássaro. Metade pássaro. Uhum. Mas elas vivem no mar? Elas vivem no mar, porque tem ilhas que tem muitos pássaros, né? Tipo pelicano, esse tipo de coisa. Mas elas vivem sobre a água, assim, É. não... E hora pousam, hora ficam no ar. Tipo pássaros normais mesmo. Então elas não mergulham, assim. Também. Tipo pássaro. Mergulha pra comer e tal. Vai pra terra, faz seu ninho na terra, voa. Mas é fato que elas têm o canto muito sedutor. O episódio das sereias é mais explícito até, né, porra? É alguma coisa muito sedutora, que chama a sua atenção, e caso você descuide, te leva à morte. A metáfora é mais clara aí, né? Se eu não me engano, ele sabia disso, mas às vezes Ele assim, sabia, ele pede pros comandantes, os companheiros dele amarrarem ele no mastro, pede pros companheiros colocarem cera no ouvido e deixarem ele sem cera, porque ele quer escutar. Porque ele é o personagem curioso por excelência, né? Ele quer passar pela experiência e tal.
Porra, essa passagem é muito clara. É algo sedutor, e se você descuidar, isso te leva à morte. Porra, drogas, né? Pode ser, enfim, um bocado de coisa. Mas tem outras passagens que são a mesma simbologia, só que mais sutis. Outro obstáculo pelo qual ele passa para voltar para Ítaca é: ele passa por uma terra de comedores de lótus. Que não é o lótus, tipo, que a gente sabe hoje. É uma flor inventada pelo Homero. E Ah, foi ele que inventou isso? é uma flor inventada pelo Homero lá. Até hoje tem nos jogos de RPG. Não, existe a flor de lótus. Existe. Mas quando ele vai descrever essa flor, ela não se parece com a flor originalmente Entendi. existente. Então, ele pegou um nome, mas deu a ela um aspecto que não existe. Ela é uma flor que só existe lá no livro dele. Os comedores de lótus, eles ficam anestesiados. Eles não têm consciência dos problemas que têm, eles ficam com aquele sorriso meio idiota, sabe? Sim. Que, cara, simbolicamente falando, é morte. Porque eles se esquecem de quem eles são, se esquecem dos problemas e ficam aquele eterno marasmo. Então, para os gregos, a dopação, assim, é morte. É morte, porque é despersonalização, você não é mais você. É exatamente como estão os espectros lá no Hades, despersonalizados. Então, ao usar uma droga, beber álcool, alguma coisa assim, você meio que tá morrendo. Se você faz isso só pra se esquecer de você, sim. Sim. Tem um experimento de pensamento pra gente entender o que é o Lotus, né? Já ouviu falar da máquina do prazer? Hum. Que é mais ou menos assim. Se você pudesse entrar numa máquina que realizasse qualquer sonho seu, te desse a grana que você quisesse, te levasse pro país que você quisesse, te desse a mulher que você quisesse, te desse a comida que você quisesse, realizasse todos os seus sonhos. Mas o preço seria o seguinte: você entra na máquina e a sua vida continua acontecendo. Seus projetos não vão ter mais quem toque. Se você tem conexões aqui, elas vão continuar aqui. Mas você na máquina vai viver a vida que você quer. A pergunta é: você entraria na máquina, Cauê? É tipo a Matrix, né? Tipo Matrix. O careca lá, né? Tipo a Matrix. Só que a Matrix não te garante nada, né? Você entra numa vida virtual. Essa máquina é melhor, porque ela te garante tudo que você quiser. Cara, pior que é difícil. Por Mas quê? eu ficaria no mundo real mesmo. Por quê? É sedutor, né? É sedutor ir pra máquina ou é sedutor ficar no mundo real? Os dois. Mas por que você escolheria o mundo real? Porque eu sou meio. Eu procuro mais o real, assim, das coisas. A verdade, assim, né? Mas acredita que, estatisticamente falando, as pessoas escolhem ficar na realidade também? Eu duvido, cara. É. Em qualquer sala de aula que eu pergunto, as pessoas que Pô. entram. Mas o cara não vai falar, eu iria pra máquina e tal. Mas a justificativa que eles dão. Tipo, você acha que se a pessoa for honesta mesmo, tá aqui, ó, aperte o botão e vai pra máquina agora, cara. Cara, vamos ver. A gente pode fazer uma pesquisa em relação a isso. Faz uma pesquisa anônima na aba comunidade do teu canal. Vamos ver se a Vou galera fazer. responde. E aí. Mas a justificativa que as pessoas dão é a que você deu. Nada substitui a realidade. Por quê? Cara, porque na realidade sou eu fazendo, sou eu conquistando, sou eu tendo esforço, sou eu tendo mérito, sou eu correndo atrás. Parece que a realidade, por mais sofredora que seja, é um elemento intrínseco pra gente considerar que a nossa vida é boa. Mas calma lá, nesse sentido, nessa ideia, assim, você tá partindo da premissa de que aquilo lá não é real. Não, não é real A mesmo. máquina. É uma ilusão. É Será uma que não é máquina real? que vai te dar a ilusão de que você tá comendo e você não tá. Mas pensa num unicórnio agora. O que você tá pensando existe. Na minha cabeça, sim. Exato. A questão Então, é, ele existe é fora da real. minha cabeça? Não, Essa é a mas questão da realidade. tenta pensar no nada agora. Não dá pra pensar no nada. Então, porque ele não existe. Não, mas existem graus de existência, né? A existência não é só aquilo que existe na cabeça. Existência é aquilo que existe fora da cabeça. Lembra do subjetivo e objetivo? Então, ainda que eu não pense, existe. Objetivo. Só existe quando eu penso. Subjetivo. Então, eu não posso dizer que as coisas existem só num tipo de existência. Existe a existência meramente na minha cabeça e existe a existência independente da minha cabeça. Então, não existe só um tipo de existência. Cara, adorei essa pergunta aí da máquina, velho. Ela é boa pra caramba. É.
Mas eu tava dizendo ela pra explicar o que que é o Lotus lá no Homero, né? O Lotus é um pouco isso, cara. É assim, é você ter acesso a alguma coisa que vai te causar muito prazer, vai te fazer esquecer dos problemas, mas o preço que pede de você é a sua vida vai continuar. A realidade tá lá fora ainda, cara. Você abandonaria a realidade? Pode ser que algumas pessoas disseram, cara, eu abandonaria. Minha realidade é tão. Cara, minha realidade é tão merda. Mas não é E assim, diferente, Vitor, porque assim, no caso da flor de lótus, é uma droga que vai te dopar e você não tá abraçando a potência ali. Então, assim, vamos falar que você fez para uma sala de 30 alunos, e aí um cara decidiu ir para a máquina porque ele sabe que vai ser impossível na cabeça dele ele ser o cara que quer ser lutador de sumô profissional, sei lá. sim, E aí ali na máquina ele vai conseguir fazer isso e vai conseguir atingir a eudaimonia dele, entende? sim. Só que aqui no mundo real não. Então quer dizer, é diferente, né? Você comparar a flor de lótus com isso, talvez. Acho que tem uma diferença. Tem uma diferença, você tem razão. E eu realmente acho que algumas pessoas iriam pra máquina sim. E o que eu tenho constatado é Mas é um que caminho só de ida também. é um caminho só de ida. O que eu tenho constatado é que a maioria das pessoas não escolhe ir, mas eu concordo com você, tem pessoas que escolheriam ir. Só que da perspectiva lá do Odisseu, do Ulisses, é o seguinte: por que que ele não quer pegar o Lotus? E por que que eu acho que ele também não entraria na máquina? Porque ele quer ser Ulisses. Ele quer ter os problemas que só Ulisses tem. Ele quer voltar para o lugar do mundo que pertence a Ulisses e não a qualquer um. E cara, quando você tem todos os seus desejos satisfeitos, você não tem mais o que perseguir. Você não tem mais que projeto alcançar. Você não tem mais para onde ir. Você chegou num estado em que a morte e isso aqui é a mesma coisa. Assim, é a plena satisfação. Isso é ruim na sua visão? Não, na visão do Ulisses lá. Mas eu vou dizer na minha visão no final. Vou dizer na minha visão no final. Então ele escolhe não ficar com o Lotus. Eu acho que ele também não escolheria ficar na máquina do prazer. Mas, cara, tem outra que é até mais apelativa. Assim, pra gente visualizar o que, que é a vida boa lá pro Ulisses e pra gente. Como é que a gente se conecta, como é que a gente alcança propósito. Você sabe, quando a gente encontra o Ulisses pela primeira vez, a história já começa no meio. Ela não começa dele saindo de Troia. Ela começa com ele chorando numa ilha, de frente pro mar, querendo voltar pra casa. E ele tá na ilha da Calypso, que deu origem à banda do Pará, inclusive, não o nome Calypso. Ela é uma divindade que se apaixona por ele e promete pra ele casa, como é que é? É, roupa lavada, como é que é? Casa, comida e roupa lavada, né? Tudo e mais sexo infinito. Sim. Aí alguém poderia perguntar, né? Qual que é o homem que não ia querer isso, né? Comida, roupa lavada, segurança, estabilidade, sexo infinito não é com uma humana, é com uma deusa. Ele fica alguns anos lá com ela. Só que lá pelas tantas ele quer voltar pra casa. Por que que ele quer voltar pra casa se ele tem tudo lá? Porque lá ele não é o Ulisses. Lá ele é só alguém que tem as coisas satisfeitas. Ele não tem Sim. nenhum projeto pessoal, ele não tem nenhum desejo, ele não tem. As memórias dele já não são. Então, para Ulisses, o que realmente importa é ser o Ulisses. É ser Ulisses. É ser a pessoa que ele é. E onde é que ele pode ser a pessoa que ele é? Em Ítaca. Onde ele se construiu enquanto uma personalidade. Então tem algumas coisas que vão fazendo com que a gente se desconecte no meio. Guerra, tipo assim, são coisas que transcendem a nossa capacidade. Haverá desconexões na nossa vida, não importa o quanto a gente se esforce. A gente vai se afastar dos nossos propósitos, independentemente da gente escolher ou não. Haverá coisas que são do tipo do Lotus. Cara, a gente pode evitar. A gente pode evitar as distrações da vida. A gente pode se organizar para evitar essas distrações da vida. E haverá coisas, assim que eu leio o episódio da Calypso, a Calypso vem de uma ilusão de autossuficiência. Do tipo assim, sabe quando a gente diz assim, cara, eu me basto. Para ser feliz, basta que eu busque internamente. Eu não preciso de amigos, eu não preciso de nenhuma ajuda. Basta que eu tenha paz comigo mesmo. Isso é ilusão de autossuficiência, cara. Ninguém é autossuficiente a esse ponto de se bastar por si mesmo. E ainda que você fosse autossuficiente a ponto de
não precisar de nada como o Ulisses não precisou, ia faltar alguma coisa. Ia faltar algum projeto pra você perseguir que Você é precisa cético de em outras relação pessoas. aos monges, assim, O monge, a que minha cara falam. já denunciou tudo. Depois que eu percebi. E eles falam que, bom, é possível atingir a paz interior, desapegando de tudo e tal, só com você. Só que alguém tem que dar comida pra eles, né? Alguém tem que dar segurança pra eles, né? Alguém tem que fazer com que aquele mosteiro funcione, né? Alguém tem que bancar aquele negócio, entendeu? Mesmo que eles decidam não produzir comida própria, alguém tem que doar. Sim. Então eles não são independentes. Sacou? Eles não são independentes. Mas você duvida da verdadeira paz ali, ou verdadeira felicidade que você disse, sempre vai ter um novo projeto. Você já viu aquelas Hum, mandalas que eles fazem, não, os budistas? não. Basicamente eles têm um dispositivo assim de areia, cara, que eles tiram grão por grão de areia. Sei. E aí os monges, eles se reúnem assim no templo todos os dias. Tem algumas mandalas que demoram um mês assim pra se completar, fica uma coisa linda assim. Cara, eu não Então vi areias isso. coloridas, tem areia vermelhinha, azul e tal. Eles vão colocando uma por uma e eles fazem aqueles símbolos assim. Os caras trabalham horas por dia durante, assim, tem mandalas que demoram semanas até um mês assim pra ficarem prontas. E no final, quando eles acabam as mandalas, a primeira coisa que os caras fazem é passar a mão assim, ó. Destrói na hora, cara. Então quer dizer, é literalmente o presente pelo presente, O entende? presente pelo presente. Sensacional. Não, eu tô revisando a minha careta aqui agora. Eu acho que é possível, sim. Porque se eu não dissesse que é possível, eu estaria dizendo uma coisa que eu não quero endossar, que é vai que a Ítaca desse cara é isso. Sim. Não existe só um tipo de Ítaca, né? Um tipo de para onde você volta em que você é plenamente você. Eu tô disposto a conceder que sim, para algumas pessoas essa vai ser a boa vida. Essa vai ser a boa vida. A questão toda é qual que é a sua Ítaca, para pegar a metáfora do Ulisses, né? Ou seja, para onde é que você tem que voltar em esse local em que você se sente plenamente você, em que você pode florescer. Acho que essa é a pergunta fundamental quando você me pergunta de propósito. É por isso que eu fiz essa digressão toda. Como é que eu encontro meu propósito? E eu tô traduzindo, como é que eu encontro a minha Ítaca? E a pergunta que eu fiz lá pro pessoal, que foi no evento de ontem, foi a seguinte. Foi esse exercício que eu propus que eles fizessem. Você percebeu que o Ulisses só tinha convicção para onde ele deveria voltar porque ele estava constantemente sendo confrontado com a possibilidade da morte? Seja a morte física evidente da guerra, seja a morte simbólica, essa morte da despersonalização, ele deixaria de ser quem ele era. Uhum. O Ulisses só lembra para onde ele tem que voltar porque ele está constantemente sendo confrontado pela morte. A morte te dá clareza do que você tem que fazer. Porque diante da morte iminente, fica muito claro aquilo que é realmente importante para você do que aquilo que é só acessório. Se Ulisses fosse imortal, Não teria essa clareza. Não teria essa clareza. E aí o exercício que eu propus para eles foi, e é muito difícil, Cauê, porque do ponto de vista intelectual, você imagina, mas não é só da perspectiva intelectual, é da perspectiva de sentir de verdade, assim, cara, se você estivesse numa maca de hospital com aquelas coisas enfiadas no seu nariz, assim, né, agulha na sua veia introjetando uma substância que te deixa meio grog, com flores do seu lado, assim, tá? Aquelas flores de despedida, meio sim. nauseabundas, assim. E você sabe que vai morrer, bicho. Você sabe. E aí o médico fala assim, cara, você melhorou. Você tem uma semana pra sair do hospital. Mas depois de uma semana você vai voltar. O que você faria, cara, nessa semana? O que te fez sentir falta? Do que você sentiu falta que você fala, cara, nessa semana eu tenho que fazer isso? Seja qual for esse isso, essa é a sua Ítaca. Você acha que nessa pergunta, dificilmente a pessoa vai falar
hábitos hedônicos, assim. Cara, dificilmente a pessoa vai falar, eu quero acumular 1 milhão. Dificilmente a pessoa vai falar, nossa, eu quero usar droga pra caramba, não sei. Dificilmente a pessoa vai falar, eu quero usar droga pra caramba. Dificilmente a pessoa vai falar, eu quero entrar na máquina do prazer. Dificilmente, cara, dificilmente. Porque ela vai querer viver a realidade dela, entendeu? Cara, eu só tenho uma semana pra viver a realidade. Eu vou entrar na máquina do prazer, bicho, eu vou desperdiçar isso. E, cara, as respostas variam ao infinito, Cauê. Do tipo assim, eu falaria o seguinte: porra, eu tive uma briga com a minha mãe quando eu era adolescente. Eu nunca voltei pra ela e perguntei, mãe, o que você sentiu naquele dia que a gente brigou? Cara, eu queria muito perguntar isso pra minha mãe se eu tivesse nessa situação, entendeu? Pô, eu vou morrer em uma semana, eu não vou resolver isso com a minha mãe, cara. E por que você não resolve agora, então? Já resolvi, já resolvi. Quando eu fiz a palestra, eu falei, cara, por que eu não resolvo isso agora? E mandei uma mensagem pra ela. Então eu fui Legal. o primeiro a fazer o exercício, né? Inclusive eu botei o áudio lá pra eles se ouvirem. Foi legal esse momento, foi emocionante. Que massa. Algumas pessoas responderiam, cara, as mulheres responderam isso, né? Falaram assim, porra, Foi esse exercício foi que... esse exercício. As mulheres falaram assim, eu nunca me importei só comigo. Eu sempre que eu me lembro, na minha vida, eu me importei ou com meu filho, ou com meu marido, ou com meu trabalho. Eu quero me importar só comigo. Eu quero viajar e eu quero ter a experiência pra mim. Porque eu nunca fiz isso. Eu não queria morrer sem fazer isso um dia, entendeu? São perguntas que colocam a gente pra pensar e isso muda Cara, completamente nossa vida, cara. e eu acho que isso. Porra, sabe uma pergunta que me fizeram que é legal pra caramba também, que escapa desse negócio do coach, que é assim, Vitor, esse propósito pode mudar? Eu falei, claro que pode mudar, cara. A depender de que etapa da sua vida tá, essa resposta muda. Sim. Você com 22 anos tem uma Ítaca. Daqui a 10, com muito mais experiências, com muito mais, porra, fracassos e com muito mais conquistas, você vai ver a vida de outro modo. E a sua Ítaca vai ser outra. E tá tudo certo. Porque, lembra? Pra mim não é só ou o absoluto ou nada. Uhum. Tem muitas coisas intermediárias que dão sentido à vida e que mudam de acordo com a sua perspectiva de idade, de repertório, de momento da vida. Até porque daqui 10 anos pode ser que eu tenha um filho, por exemplo. Total. Isso vai mudar totalmente, assim, né, a resposta. Completamente, bicho. Eu não via o menor sentido de ter filho antes de ter filho. Eu falava assim, cara, só despesa, só gasto. Nem tenho garantia Você acha que ele vai ser que uma boa ter um pessoa. filho é uma boa experiência? Pra mim, eu não posso dizer que pra qualquer pessoa. Mas pra mim Você foi acha que não pra transformador. qualquer pessoa, assim? Não pra qualquer pessoa. Porque senão eu caio na armadilha, que é muito fácil cair, de dizer assim, vai por esse caminho aqui que vai dar certo. E eu vou estar negando tudo que eu falei até agora. As perspectivas sobre o que é a vida boa mudam. Não há nada, assim, universal que serve pra todos. Eu acredito que tem um traço de universalidade, mas ele é mais um princípio que uma regra. Do tipo assim, uma regra é não pise na grama, muito clara. Um princípio é respeite os mais velhos. Porra, tem muitas maneiras de respeitar os mais velhos. É muito mais um princípio que uma regra. Eu acho que tem que ter finalidade, tem que ter Utilidade. valor e eu penso que tem que ser também maior que você. Maior que você em algum sentido. Ele não pode se resumir a satisfazer só o seu ego. Porque se satisfizer só o seu ego, ele é muito passageiro, ele é muito frágil. Porque o seu ego muda o tempo inteiro. E aí daqui a pouco você está insatisfeito. Uhum. Tem que ser maior que você. Tem que ter uma finalidade, tem que ter valor e tem que ser maior que você. Seja qual for essa coisa, é o seu sentido. Verdadeiro. Verdadeiro. Mas ela, porra, como é um princípio, varia muito, né? O que é essa coisa pra você? Pro monge pode ser fazer o lótus e desfazer. Ou seja, lembrar constantemente de que a vida é passageira, se acostumar com isso e, portanto, alcançar uma certa ataraxia, tranquilidade, paz de espírito e tal, como diziam os gregos. Pro Cauê pode ser, sei lá, não sei o que pode ser pra você. Só posso pegar o retrato do que eu tô vendo aqui agora, mas claro que você é muito mais profundo que isso. Mas pode ser extrair o mais profundo das pessoas com quem conversa, pra compartilhar essa profundidade com os outros. Puta propósito maior que você esse, inclusive, hein? Porque isso não é fácil de fazer. Compartilhar esse valor de graça com a galera? Porra!
Isso é uma das atividades mais importantes que tem. Mas aí você cai no dilema, né? Pra que compartilhar esse valor, sendo que o universo tende à entropia e o caos? E nada disso vai se perpetuar. Eu gosto de uma história que a minha avó contava. Eu não sei se eu te contei isso da outra vez. Que eu acho que responde isso, assim. Pra mim, pelo menos. Não sei se pra você vai, mas... Que o verdadeiro sentido está no presente. Seria isso? Não. É- parece, mas não exatamente. Que é assim. Falava, vó, para que arrumar a cama agora, quando eu acordei, se de noite eu vou bagunçar tudo de novo? Que é um pouco isso, né, cara? Ela falava assim, ah, meu filho, então pra que limpar a bunda se você vai cagar daqui a pouco de novo? E a lição dela era, por que, meu filho? Porque entre uma limpada, uma cagada e outra, existe a vida acontecendo e você não quer andar mal cheiroso por aí. Entendeu? Sacou? Assim, ou seja, você só tá olhando pros extremos. Só que Cara, entre os extremos tem uma coisa acontecendo, que se chama a sua vida. mas E você não quer andar mal qual que é cheiroso o por aí. prejuízo de ter a cama desarrumada durante um dia? Nenhum. Só que uma vida com. Nenhum no sentido. Pô, Diferente da bunda suja. nenhum no sentido assim. Nenhum no sentido, nossa, vai prejudicar as pessoas. Mas uma casa ordenada não é muito melhor de se viver do que uma casa desordenada? Ou não? Sim. É. É isso. É isso. Ou seja, tem a perspectiva que você está trazendo, que é eu posso olhar só para os extremos, e ele me dá clareza de muita coisa quando eu olho para os extremos, inclusive, né? Para o início e para o fim das coisas. Mas tem a perspectiva do entre. O que vai acontecer entre Será os que extremos? tem a perspectiva do entre, cara? Eu acho que ela, pra mim, é a que me salva. É a que me salva. Se eu não olhar É o pro que te entre, puxa pra cá, né, cara? é a que me puxa pra cá. É o entre, cara. É o entre que. A gente tá sempre vivendo no entre. Entre o nascimento e a morte. Entre um evento grande e outro. A gente tá sempre vivendo no entre. Quando a gente chega nos extremos, eles são muito fugazes, né? Tipo, Sim. eu te falei ontem, você falou, cara, foi cansativo, como é que foi lá o evento? Eu falei, cara, foi animal, foi foda. Eu tava em transe. Mas na verdade eu tava preocupado há meses para esse evento acontecer. Ontem ele aconteceu em 4 horas. 4 horas e meia e tal. Mas a vida acontece no entre. É. É igual o cara que compete em algum esporte, o boxeador. São meses de preparação pra luta, né? Exato. A luta é a parte mais tranquila, assim. Tem um poema. Não sei se eu falei. Cara, fica nesse loop, né? Eu não sei se eu já falei. Mas vale a pena repetir, mesmo que eu tenha falado. Tem um poeta grego contemporâneo, século XX, chamado Constantin Cavafis. Esse K é com K mesmo. Cavafis. Ele tem um poema chamado Ítaca. Curto, uma página. Nesse poema, ele vai dando referências da Odisseia. Se você encontrar o Ciclope, se você encontrar Calypso, se você encontrar isso, se você encontrar aquilo, lá, lá, lá. Assim, vai tendo essas experiências, vai tendo essas experiências. E quando você chegar a Ítaca, lá no final do poema ele fala: não pergunte, não pergunte o que Ítaca tem para te dar, porque ela já te deu o principal, que era a jornada que você percorreu até chegar em Ítaca. O poema, portanto, enfatiza o entre. Cara, não é, no final das contas, chegar lá. No final das contas, o que vai te enriquecer é o que você vai fazer até chegar lá. É o entre. É o entre. E, cara, o poema é tão sábio, mas tão sábio, a Odisseia, que quando ele chega em Ítaca, não acaba a história. Tu se lembra que quando ele chega em Ítaca, o palácio dele tá tomado por pretendentes à mulher dele? Hum. Tá tomado. E ainda tem, tipo, um pós-crédito, entre aspas, né? Em que ele chega, ele não se revela, e ele ainda tem a missão de derrotar o pessoal que tomou o palácio dele. Ainda tem isso na história, entendeu? Ou seja, você chegou no local, não chegou? Cheguei. Tá resolvido? Tá não, cara. Você vai ter que batalhar ainda pra reconquistar aquele negócio. Seria igual a máquina do prazer, né? Se você ficar um tempo lá, você vai ter que voltar e batalhar, né? É isso.
Ou lá com a minha Voltar mãe, pro né? mundo real. Porra, me desconectei com ela na adolescência. Basta eu enviar uma mensagem de WhatsApp pra ela pra tudo se resolver? Claro que não. A mensagem é chegar em Ítaca. Mas eu tenho que reconquistar o terreno, entendeu? Eu tenho que conversar muito com ela ainda. Talvez as respostas que ela deu eu não goste. Talvez as conversas que eu queira ter com ela não goste. Tem uma batalha a ser enfrentada ainda. Entendeu? Mas a jornada, o enfrentamento, cara, o enfrentamento, ele é valioso. O entre é valioso. Talvez se a gente focar menos em chegar, não que a gente abra mão de chegar, a gente quer chegar, mas se a gente focar um pouco menos em chegar e focar um pouco mais em atravessar o entre, talvez, e só talvez, porque nada é garantido, talvez a gente encontre um pouco mais de valor, um pouco mais de propósito, um pouco mais de sentido. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.